vamos entender um pouco como funciona a base de cálculo das taxas. Tem umas coisas curiosas aqui para a gente ver. A Constituição determina o seguinte: taxas não poderão ter base de cálculo próprias de impostos. Então eu não posso criar uma taxa e determinar a base de cálculo, por exemplo, pelo venal de um imóvel, que é uma base de cálculo da IPTU. No entanto, você tem várias taxas que comem pelas beiradas um pouquinho das bases de cálculo de impostos. O STF discutiu isso e emitiu duas súmulas. Né? A súmula do 29 diz: é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo próprio de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e a outra. O súmula 19 diz: a taxa cobrada exclusivamente em razão de serviços públicos de coleta e remoção e tratamento, destinação de lixos ou resíduos provenientes do imóvel não viola o 145.2. O que nós temos aqui? O STF reconhece que pode-se utilizar elementos das taxas. Mas até que ponto isso não viola? Vejamos aqui. Taxas constituídas inteiramente sua base de cálculo com elementos de um imposto, mas sem ser exaustivos. É uma primeira situação. Então, a taxa só tem na sua base de cálculo elementos de impostos, mas ele não tirou toda a base de cálculo de imposto, tirou só parte dela. Imagine que você tem um imposto com uma base de cálculo com 3 elementos. Aí a taxa vem e estabelece o elemento A da base de cálculo do imposto como sua base de cálculo. A outra situação é que a taxa pode constituir sua base de cálculo com elementos de impostos, desde que se some a outros derivados da atividade estatal. São essas duas possibilidades de se coadunar com a Constituição. Já a Constituição fala que a taxa não pode usar a base de cálculo de imposto, a gente pode pensar o seguinte: olha, se a taxa pegar apenas parte da base de cálculo do imposto, beleza. Tá? Ou a taxa tem que também trazer outros elementos. Além do elemento do imposto, tem que trazer também outros elementos para a construção da base de cálculo. Em relação ao Regulamento 29, uma ressalva. Não seria inerentemente inconstitucional uma taxa que se utilize de par de elementos dos impostos para construir sua base de cálculo. Ou seja, haveria uma presunção de inconstitucionalidade dessa taxa. Ou a base de cálculo de taxa não seria inconstitucional se usasse elementos exclusivos das taxas. Se usar a base de cálculo, teria a presunção de constitucionalidade caso ela conciliasse elementos de impostos e de taxas. Qual é a questão aqui que eu estou colocando? A gente pode ressalvar a súmula vinculante e entender que ela é compatível com a Constituição da seguinte forma. A taxa utilizando elementos de imposto para a base de cálculo. Tá? Aí eu presumo que ela é constitucional. Ela não utiliza todo o imposto. Ou a base de cálculo usa elementos exclusivos das taxas. E se vier utilizar algum elemento de base de cálculo do imposto, seria algo só parcial. Ou seja, o ponto é, a gente se opõe um pouco à súmula, a gente entende que a súmula ela viola a Constituição, mas se é para conciliar, então que se determine que a taxa use apenas uma parte, uma parcela dos elementos dos impostos. Não use tudo. Ok?